Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu estou aqui com o pastor Ricardo, teólogo. Ele prometeu que voltaria e voltou, né, pastor? Estamos de volta. E ele veio falar de um assunto que é tremendo, que eu tenho certeza que vai ser muito transformador para todos nós. Fiquem até o final, não percam nada e compartilhem. Ele vai falar para nós sobre escatologia. Você sabe o que é escatologia? Nós vamos aprender aqui. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Deise. Obrigado. E nós que agradecemos, imagina. Falar sobre escatologia é algo fascinante. É de comer, de beber ou de passar no cabelo? É de nós sentarmos e passarmos várias horas conversando com um cafezinho do lado e a gente poder, na verdade, ser enriquecido pela glória de Deus, porque quando a gente fala sobre escatologia, a gente percebe a glória de Deus, assim, porque quando nós falamos de escatologia, nós vamos para um texto que é um texto, uma carta apocalíptica e profética, que nós temos na Bíblia, que é o Apocalipse. Perfeito. E as pessoas, quando elas vão para o Apocalipse... E elas têm medo do Apocalipse. Às vezes tem medo, né, pelas coisas. Tem gente que nem leu, né? Porque, meu Deus, o livro... Você vê? À noite, então, não se lê. Não se né? lê. Porque tem muitos simbolismos, mas saiba que um dos temas que mais aparece no Apocalipse é o trono de Deus. Não existe na Bíblia um livro que fale mais, que se referencie mais vezes ao trono de Deus do que Apocalipse. Uau. Então, quando você vai para o Apocalipse, a coisa que mais destaca em primeiro lugar é o trono de Deus. Então, você vai ao trono de Deus para saber o que vai acontecer. E, em segundo lugar, o segundo tema que mais aparece é a vitória de Cristo. Então, esses dois temas eles estão assim, entre os principais assuntos quando você lê Apocalipse. Não é sobre a besta, o falso profeta, sobre a destruição. É sobre o trono de Deus e a vitória do Cordeiro. Então, quando você vai estudar Apocalipse, por isso que assim, a gente se vê a glória de Deus, né? Você vê o trono exaltado de Deus e a vitória do Cordeiro acima de todas as coisas. Então, ir para Apocalipse e fazer a escatologia, e escatologia é só um nome mais chique assim que a teologia dá, Sim. porque dentro da teologia sistemática se junta tudo aquilo que fala de final dos tempos, coloca tudo junto e dá o nome de escatologia, que vem de uma palavrinha eschatos no grego, que é últimas coisas, e logos, ou logia, palavras, estudo das últimas coisas. Escatologia é isso, Perfeito. É o estudo das últimas coisas. E o material primário que a gente tem para fazer a escatologia é o livro de Apocalipse. Mais Daniel, né, que ele nos auxilia muito, dentre, lógico, outros textos que nós vamos costurando, né, para ter o entendimento desse quadro geral, desse quadro que nós vamos olhando assim um pouquinho mais de perto, depois nós vamos alguns passos atrás e vamos vendo a beleza toda dele. Mas Daniel, ele é um excelente livro que vai nos ajudar a entender a escatologia. Uau. Mas Apocalipse é o primário, né? Nós vamos entrar em Apocalipse. Mas o que eu gosto muito de também ressaltar é que quando nós vamos para os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, existe um discurso de Jesus que ele fala do final de todas as coisas, do fim de todas as coisas. E para mim, aquele sermão de Mateus 24, ele é uma chave que nos ajuda a entender vários pontos do próprio Apocalipse e do final dos tempos. Então, às vezes, a pessoa também só se concentra em Apocalipse e esquece que tem outros pontos. Que ele fala aí de por todo canto, pregar o evangelho. Esse é o 28, esse é o Mateus 28. Tá. Mateus 24, eles começam assim, ele vai falar assim, olha, tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Aí eles falam assim, mas Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Nos diga quais são os sinais desses últimos tempos de que vai acontecer tudo isso. Daí ele começa a falar os sinais. E ali ele dá para nós uma ordem cronológica até, assim, de um evento depois do outro, Uau. daquilo que vai acontecer. Enquanto o Apocalipse tem alguns tipos de interpretação, sabe, Deise? Tem teólogos que interpretam o Apocalipse de uma forma linear, cronológica, um evento depois do outro. Essa turma, eles são chamados dos dispensacionalistas, que vão entender o Apocalipse dessa forma. Alguns outros teólogos, como a maioria dos teólogos reformados, eles entendem o Apocalipse de uma forma cíclica. Não é um evento que vai acontecer depois de outro, mas
ele faz um ciclo e fechou. Aí depois de alguns capítulos para frente, ele repete o mesmo ciclo com apenas algumas palavras diferentes. Então são 3 grandes ciclos que Apocalipse nos apresentam. Então tá vendo, eu já tenho só aí 2 formas de interpretar o Apocalipse diferente, que é crucial, porque se é uma linear, se é cíclico, a gente vai entender o desenrolar desses fatos de uma forma diferente. Só que quando eu vou para Mateus 24, Jesus ele mostra assim muito claramente. Então eu gosto muito de mexer em Apocalipse, olhando para Daniel, para me entender muito do simbolismo, e ir para Mateus 24, o discurso de Jesus, porque ali é claro como cristal. Ali hoje nós vamos fazer essa viagem. A gente pode começar a pincelar essa viagem aí, né? Uau! Então bora lá. Bora, então. Apertem os cintos. Então, eu queria, na verdade, tratar de um assunto hoje, para a gente conversar um pouquinho, de algo que é muito comum nas igrejas evangélicas. Quando a gente fala de final dos tempos, qual é o evento que a igreja mais aguarda? É o arrebatamento. Não é? Nós estamos aguardando o arrebatamento. Né? Aquele momento, o que é o arrebatamento? Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4, na verdade são 2 textos no Novo Testamento que falam sobre o arrebatamento. 2. 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, tá ali. E no 4 ele vai dizer assim, olha irmãos, eu quero que vocês consolem uns aos outros com essas palavras, porque um dia o Senhor vai aparecer e vai ao tocar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo primeiro ressurgirão, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então esse ser transformado e encontrar com o Senhor nos ares é o que nós chamamos de arrebatamento. O arrebatamento é quando Deus chama a sua igreja. Ela é transformada, o que na teologia a gente fala que é glorificação. A gente recebe um corpo como o de Jesus. Essa natureza pecaminosa, Deus vai acabar. Tudo isso vai acabar. Porque nós vamos receber uma nova natureza igual a de Cristo, não divina, né, mas um novo corpo igual ao de Cristo, sem estar sujeito ao pecado. E nós vamos sim, por quê? Porque a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, não tem jeito, então nós vamos ter um corpo glorificado como o de Jesus. E nos encontraremos com ele nos ares. Isso é o arrebatamento. Então essa é o que a igreja está esperando, o arrebatamento. Só que em torno do arrebatamento existe muita especulação. Muita gente já deu data para esse evento. Uau! Se você tem, muitas religiões já deram, né? E nós até classificamos que esses grupos que dão datas para o arrebatamento são grupos heréticos, né? Porque Jesus falou assim, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, né? Só o Pai que está no céu sabe. Então Jesus dá essa instrução. Só que tem muita gente que aparece nos dias de hoje e fala assim, não, eu sei, ele me falou que vai ser no dia X, né? E aí se você ouvir qualquer uma dessas loucuras, deixe de lado, porque Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele deixou sinais para nós sabermos quando vai acontecer. Sinais eu tenho, não tenho o dia e a hora, mas sinais eu tenho. Então quando a gente está pensando em arrebatamento, esse dia que o Senhor vai tirar a sua igreja, vai trazer a sua igreja, finalmente vai vir buscar a sua noiva, né, para bodas do Cordeiro. O Apocalipse fala que a segunda vinda, o arrebatamento são as bodas do Cordeiro. O casamento vai acontecer. O noivo vem buscar a sua noiva e a noiva vai estar pronta. Isso é muito importante para a gente entender o Apocalipse e o arrebatamento. A noiva tem que estar pronta. E aí eu quero falar assim para as noivas aqui, né? Uma noiva, quando ela vai para o dia do seu casamento, ela marca o dia. Quando vai chegando o horário para ela ir para a igreja ou estar ali para casar, ela já está pronta, não é verdade? Ela está se aprontando desde sempre. Tem meninas que desde pequenininha estão se aprontando. Nasceram se aprontando. Não é? Tem o seu vestidinho, vai sonhando com o casamento. É verdade. E ela está se preparando para o dia do casamento. E quando chegar o dia, ela estará pronta. Então, a volta de Jesus é chamada das bodas do Cordeiro, é o dia do casamento. E nós entendemos que nesse dia a igreja vai estar pronta. Ela vai estar com as vestes brancas. Ela vai estar completa. Não vai estar faltando ninguém. Nenhum membro dessa igreja, nenhum membro desse corpo, né, de Cristo vai estar faltando. Ela vai estar pronta para o casamento. Porque o Cordeiro não vai casar com uma noiva faltando um dedo, faltando um braço, faltando alguma coisa, ou com as suas vestes sujas. Ela vai estar
pronta. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente vai começar a ir contra um pensamento muito comum no meio evangélico hoje, que é o pensamento de um arrebatamento parcial. Existe muito essa ideia nas igrejas evangélicas de um arrebatamento parcial. O que significa isso? Significa que quando o anjo tocar a trombeta, Jesus voa, aparecer no céu e arrebatar a sua igreja, só vai subir quem estiver preparado para subir. E alguns vão ficar para trás. Esse é um consenso em muitas igrejas evangélicas. Tanto que essa ideia ela se popularizou demais por causa de um livro, de uma série de livros chamado Deixados para Trás. O autor foi best-seller de vendas nos Estados Unidos, vendeu milhões e milhões de cópias, não é? E foi traduzido para inúmeras línguas no mundo e chegou para o português. Esse livro chegou, essa série chegou, aí causou um impacto muito grande no Brasil e depois virou filme. Só que nós estamos falando já de alguma coisa mais antiga. E recentemente Hollywood regravou, fez uma versão hollywoodiana com Nicolas Cage, né, protagonizando o filme, sendo a mesma história. Chama Apocalipse, né? Só que veio com um novo nome, Apocalipse. O filme chama Apocalipse? Esse é o novo, né? Mas o antigo, produzido por cristãos, ele chama Deixados para Trás. E a história é a história do arrebatamento, né? Estão lá o avião, de repente some metade do avião. Dá um clarão e some metade, só ficam as roupas nos lugares. E todo mundo fala assim, o que aconteceu? As pessoas sumiram, mas nós estamos aqui a não sei quantos mil pés de altura, onde é que foi esse povo? Todas as crianças do mundo sumiram. Né? E começam a ter esses relatos, que o mundo continua, as igrejas, 90% delas aparecem vazias, e só uns 10% ali de pessoas participando. Por quê? Porque alguns cristãos foram deixados para trás. E aí se tem um apelo muito forte, né, das igrejas, onde fala assim, olha, vigia, que senão Jesus volta e você fica. E esse é um apelo que você ouve muito. Olha, se você não estiver preparado, Jesus volta e você fica. Se você não estiver com a sua vida em ordem, Jesus volta e você fica. Isso é o chamado arrebatamento parcial. E esse arrebatamento parcial, na verdade, ele é fundamentado em cima de uma vida santa ou não. Se eu estou andando em santidade, eu subo quando ele me chamar. Se eu não estou andando em santidade, eu fico para passar pelo período chamado de grande tribulação que virá sobre esse mundo. Então eu tenho esse tipo de pensamento. E acontece que as pessoas acabam vivendo o evangelho por medo, achando que nada do que ela faça vai ser suficiente e se Jesus voltar, ela vai ficar para trás. E aí começam os absurdos deles. E eu vou te falar que existem livros e mais materiais que vão produzidos em cima dessa ideia. Por exemplo, tem alguns livros de algumas experiências que algumas pessoas alegam ter, por exemplo, que foram para o inferno ou que foram para o céu. Não sei se você já teve contato com esse tipo de material. Também né? não. Por exemplo, tem um livro que chama assim 23 minutos no inferno. Teve outro que falou 5, aí eles vão dando os minutos, aí varia, né? Mas não sei o quanto tempo no céu. Teve uma, não sei se eu posso citar o nome daqui, mas dessa pessoa, mas ela fez um DVD. E ela dizia assim, que ela já tinha ido 15 vezes para o inferno. Uma pessoa cristã. Uma pastora missionária, ela se intitulava assim, o DVD dizia assim, eu já fui acho que 15 vezes para o inferno e 7 vezes para o céu. E ela descreve as visões que ela teve nesses lugares. Aí eu costumo dizer, eu falo assim, se eu fosse ela, eu tomaria muito cuidado, porque ela está indo mais para um lugar do que para o outro. Né? Mas tudo bem, 15 vezes no inferno e 7 no céu. Mas enfim. E quando ela tem essa experiência, ela volta falando do que ela viu no inferno. E, por exemplo, a maioria dos testemunhos dessas pessoas que alegam que o Senhor levou ela para o inferno, por exemplo, eu vi um relato de uma pessoa que ela falou assim, eu fui no inferno, Deus começou a me mostrar, o anjo, Jesus, não sei, começou a me mostrar. E eu entrei numa sala, e naquela sala tinha as pessoas sofrendo, tinham as pessoas em agonia. E por que elas estavam lá? Aí o anjo abriu uma gaveta. E sabe o que tinha na gaveta? Tinha esmalte. Misericórdia, Pai eterno. Na outra gaveta tinha cílios postiços. Na outra gaveta tinha unhas postiças. Já estou condenada, pastor. Tá vendo? O que eles estão querendo dizer com isso? Tá vendo que o inferno, ele é resultado desse tipo de maquiagem ou de
de alguma coisa que a igreja dela não prega. Usos e costumes, né? Entendi. Que a igreja dela tem ou não tem, e isso é que define se a pessoa vai para o inferno ou não. Daí ela fala que foi para lá. Então, assim, essas igrejas começam a falar assim, olha, se você se maqueia e Jesus volta, você vai ficar. Ah, se você usa bermuda e Jesus volta naquela hora que você está usando bermuda, mulher, né, você vai ficar. Ah, se você cortar o seu cabelo... Essa mulher falava que outra gaveta ela puxava e estava cheia de cabelos que as irmãs cortavam. Ai, meu olha o absurdo, olha a falta de conhecimento bíblico, não é? Mas é a experiência que ela teve. E as pessoas acabam aceitando a experiência como uma fonte de teologia com que tem crédito, né? E ela não pode receber tanto crédito assim, porque o crédito tem que ser das escrituras, né? E aí ela vai falar dessas coisas. Então a igreja fala assim, olha, se você não fizer isso ou aquilo, Jesus volta e você fica. E ficar na grande tribulação, ninguém quer ficar nesse período chamado grande tribulação, porque vai ser nesse período que vai ser derramado a ira do Cordeiro, vão ser tocados 7 trombetas, vão ser derramados 7 taças da ira, o anticristo vai aparecer, vai perseguir os cristãos, e o Apocalipse diz assim, que a ele foi dado poder de perseguir os santos e ele vencerá os santos. Não. Quer dizer, muita gente vai perder a vida de novo, como foi no primeiro século da era cristã. Ser cristão, no primeiro ano, no primeiro século, era dar a sua vida de fato. Não era entregar a sua vida como a gente faz nas igrejas. Entrega a minha vida a Jesus. Era entregar para morrer mesmo. O martírio acontecia e você era cristão, era declarar sua sentença de morte. O imperador, o Império Romano vinha e te ceifava mesmo. Então, isso vai voltar na época dessa grande tribulação. O anticristo, ele vai ceifar muitos cristãos. Muitos pastores vão perder a sua vida, vão para as cadeias, cristãos vão perder os seus bens, vai ser um negócio terrível. Então é claro que ninguém quer ficar nesse período chamado a grande tribulação. Por isso que desenvolveu-se muito uma ideia teológica do arrebatamento pré-tribulacional, onde a igreja é tirada antes desse período da grande tribulação. Mas isso tem confirmação bíblica? Tem alguns versículos que podem dar essa ideia. Essa ideia é uma ideia também muito recente. A igreja, ela não defendia o arrebatamento pré-tribulacional desde o seu começo. Isso foi desenvolvido numa teologia muito mais tardia, a partir de um homem chamado John Darby e depois de Scofield, que popularizou por causa da Bíblia dele, que chamava a Bíblia de Scofield, né, onde ele populariza muito isso, esse arrebatamento pré-tribulacional. O que nós temos, mas nós temos alguns versículos, por exemplo, Apocalipse 3:10, ele vai dizer assim, você vai ser fiel e eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre esse mundo. Então ali um dos versículos que ele se apoia, tá vendo? Ó, Deus vai nos guardar desse período da tribulação que vai vir. Mas tem uma outra parte que fala, né, que nós vamos ver, ouvir, mas não sofreremos. Então, todos esses... Aí eles falam assim, como você não vai sofrer? Como você vai ser guardado? Ele vai vir e tirar a gente da terra. Daí eu acho que isso é que é uma interpretação que, isso é uma interpretação. Que não está claro na Bíblia. Porque o fato de, na palavra de Deus, dizer que nós vamos ver, vamos ouvir, mas não vamos sofrer. Ou esse outro que você citou aí, né? Que, Apocalipse 3:10, que ele vai nos guardar. Que ele vai nos guardar, pode ser que nos guarde aqui em meio a essa tribulação. Perfeito, é isso mesmo. Essa é uma outra interpretação. Então, tá vendo? Nunca é tão assim, claro, ó, antes da tribulação eu vou te tirar vou tirar a igreja. Não tem isso, não tem claro. Isso. Não tem. Então, por isso que existem sistemas diferentes de interpretação. Né? Existe o sistema pré-tribulacionista, o mídia ou mesotribulacionista e o pós-tribulacionista, onde fala que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da grande tribulação. Então, esse arrebatamento parcial, ele fala assim, a igreja vai ser tirada antes. Só que se você não andar em santidade, não andar de acordo com talvez as regras da igreja, a igreja vai e você fica. E aí você passa por esse período. E aí eu queria salientar aí com você em Mateus 24. Podemos dar uma chegada lá? Vamos lá. Em Mateus 24, ele vai ficar bem claro, porque o que eu quero, talvez até polemizar aqui para você. Adoro uma polêmica. É porque as igrejas, geralmente, elas dividem, porque muitas das nossas igrejas, elas são igrejas pré-tribulacionistas. Então, elas dividem o arrebatamento e a vinda de Jesus, a segunda vinda, como 2 eventos distintos. Então, elas falam assim, que primeiro Jesus aparece no céu, leva a sua igreja. E depois de 7 anos, que é o período da grande tribulação, ele volta para a terra. Então, são 2 eventos distintos, um do arrebatamento e um da segunda vinda. Só que o que eu quero afirmar de acordo com Mateus 24 é que o arrebatamento e a segunda vinda não são 2 eventos, mas é um evento só.
é no mesmo momento o arrebatamento e a segunda vinda. O que tira essa ideia de que a igreja vai e se você não for fiel, você fica. Porque não tem mais o ficar para trás. É a boda, são as bodas do Cordeiro. Então é o momento do casamento. Ninguém vai ficar para trás porque chegou a hora da igreja ser desposada pelo seu noivo. Não é? E em Mateus 24, quando eles perguntam a ordem do fim, Jesus começa a dar alguns sinais. Falou assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas existem sinais. Atenção para os sinais. Quais são os sinais? Ele vai começar a falar, olha, guerras e rumores de guerras, pestes em vários lugares, terremotos em muitos lugares. E ele começa a descrever coisas que você fala assim, faz tempo que isso já está acontecendo, não é verdade? Né? Mas ele fala assim, ó, isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. E ele chama esse período de princípios das dores, que é um período que nós acho que estamos vivendo desde sempre, que a gente se entende, né? Você vê guerras e rumores de guerra, você vê terremotos em vários lugares, você vê nação contra nação, e ele diz assim no verso 8, 24:8, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Como uma mulher que vai dar à luz, ela começa a sentir as dores, tudo isso. Não é? Ele fala, 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles matarão vocês. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Coisas que já são bem claras hoje, não é verdade? As pessoas nos odeiam, falam que nós somos intolerantes, vão falar que nós somos homofóbicos, vão falar que nós somos... E aí dão os nomes que quiserem. Por quê? Porque eles odeiam a mensagem que nós estamos falando. Salvação exclusiva só por meio de Jesus. Ah, não, isso é intolerância. Você não pode falar que existe uma verdade só. Cada um tem a sua verdade. Não, existe uma verdade só e ela é Cristo. As pessoas vão odiar a gente. E ele começa falando que o amor de muitos se esfriará. Não é? Então, esses são sinais. Só que daí ele vai... Perdão, ele vai dar um sinal que eu creio que é uma dobradiça. Seria o final desse período de sinais, de princípio de dores, para de fato o início do fim. E é o verso 14, onde ele diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Agora ele fala, então virá o fim. Ponto. Então o evangelho vai ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Aí tem gente que fala assim, Deise, mas... Por quê? Né? Porque, na verdade... A palavra de Deus também fala que se eu não tenho conhecimento, por exemplo, se eu pratico uma coisa, mas eu não sabia que aquilo era errado, eu tenho a isenção daquilo por não saber, né? Então ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder saber. Sabe por quê? Ninguém vai poder dizer isso. Até mesmo antes dessa questão do evangelho, a Bíblia lá em Romanos 1, ele fala assim, que os atributos de Deus, eles são conhecidos, claramente vistos, diz Paulo, né? Por meio das coisas que foram criadas. Então Deus, ele se revela a toda a humanidade na natureza, por exemplo. Não é? Um pôr do sol que você vai ver é Deus revelando quem ele é. Um Deus maravilhoso, grandioso, bondoso, que dá um sol para todo mundo, para justos e injustos. Um Deus que manda a chuva e cresce a produção do justo e do injusto. Então, a natureza, ela revela essa glória de Deus. Então, Paulo fala assim, de modo que todos são indesculpáveis. Ninguém pode falar assim, eu não sabia. Lógico que você sabia. A natureza, desde a sua criação, ela está gritando que existe um Deus. Ela está mostrando que existe um Deus. Você sabe que isso. Tanto que as religiões, vamos dizer assim, mais primitivas, assim, ou não tão civilizadas, tem que tomar cuidado aqui, a gente não pode julgar dessa forma, né? Mas as mais antigas, elas adoram o sol, adoram as estrelas, porque existe um reconhecimento de algo superior. Né? Elas se prostram diante daquilo que elas estão vendo. Então existe sim esse senso de divindade dentro de nós, existe sim esse conhecimento de um Deus, que existe um Deus. O que o ser humano hoje faz, ele quer suprimir isso. Não existe, Deus não existe. Mas a cada manhã que ele acorda, Deus se manifesta na sua presença, quem ele é, através do pôr do sol, através da vida, através do filho dele que nasceu, né, através das bênçãos, quando ele chega para almoçar e tem um prato de comida, é tudo mão de Deus em direção das pessoas. Então eles são indesculpáveis. Aí o evangelho é pregado. Eles continuam sendo indesculpáveis, certo? Aqui a gente fala assim, mas como eu vou mensurar isso? Hoje não dá. Mas tem pessoas que o evangelho não chegou até elas ainda, não tem? Hoje, aí tá, eu poderia afirmar com uma certa simplicidade e falar assim,
Sim, vou dizer que não há pessoas, que ainda existem Que ainda pessoas... existem pessoas que o evangelho não Mas chegou. eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu não sei afirmar isso. Eu não tenho esse conhecimento. Por quê? Porque nós estamos aqui numa internet. Quantas pessoas estão sendo atingidas? Pessoas, talvez em países fechados, elas ouvem rádio, acessam a internet e, de repente, ouvem a mensagem do evangelho sem que nenhum missionário vá até lá pregar. As ondas do rádio, da internet, da TV, seja o que for, levam o evangelho para tudo que é canto. Então eu não consigo mensurar isso. Eu não sei dizer quantas nações faltam. Não sei dizer se ainda tem gente que ouviu, tem gente que não ouviu. Não sei dizer. Eu não consigo mensurar isso por causa da comunicação hoje, né, dos meios de comunicação que são fantásticos e atingem. Você vai em vilarejos na China, tem internet, tem Wi-Fi lá. Não é? Mas é que é complexo, porque não que a pessoa não ouviu porque não chegou, mas ela não ouviu porque ela não teve interesse. Porque, veja bem, nós estamos expostos a vários estímulos, certo? Então, vai daquilo que eu me interesso e foco, porque eu não tenho como absorver tudo ao mesmo tempo, digamos assim, né? Mas ela não pode falar assim, eu não sabia. Porque, de alguma forma, o evangelho nós queremos que vai chegar. Né? Jesus fala aqui que esse evangelho será pregado em todas as nações. Não quer dizer que ele vai ser aceito, mas vai ser anunciado. Entendi. E ele é anunciado de várias formas. Né? A pessoa às vezes passa na rua, tem um pregador na esquina pregando. O evangelho chegou naquela região, né? E ela não respondeu ao chamado do evangelho, vamos dizer assim. Mas ela é indesculpável. Nunca tive a oportunidade, nós entendemos que esse evangelho vai ser pregado em todas as nações. E aí ele fala, então virá o fim. Aí Jesus começa a descrever esse fim. E ele começa com a aparição de um personagem. Ele fala logo no verso 15, no 14, então virá o fim. E no 15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, lembra eu falei que Daniel ia nos ajudar muito, né? Sim. Falou o profeta Daniel, então quem estiver para as Judéias, fujam para os montes, quem estiver no terraço, desça para tirar não desça para tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo, não volte atrás, ai das que estiverem grávidas. Aí ele vai falando do surgimento desse personagem. O primeiro evento que acontece do início do fim é o aparecimento desse personagem que Jesus chama a abominação da desolação. Daniel falou sobre essa abominação da desolação. E ele fala, só que ele tem uma visão. Mas é uma pessoa isso? É uma pessoa. Ele tem uma visão, na visão de Daniel ele vê um monstro com várias cabeças e vários chifres. E ele tem aquela visão e ele não sabe o que é. Ele pergunta a interpretação do que significa aquele monstro que ele viu, aquelas cabeças e aquele chifre. Aí, dentre os chifres que tinha na cabeça daquele monstro, ele vê um pequeno sonho, né? Chifre. Ele vê um pequeno chifre que se levanta e esse chifre tem uma boca que fala blasfêmias contra o Altíssimo. E aí depois lhe é revelado o que é o monstro, lhe é revelado o que é a cabeça e o que é o chifre. E os chifres são reis, né? São reis que vão ser levantados de um reino, de um império. E esse chifre, ele fala blasfêmias. Então é uma pessoa, é um rei de um reinado que vai falar blasfêmias contra o Altíssimo. Isso é lá em Daniel. Aqui em Mateus 24, Jesus fala, quando você vira esse cara, a abominação da desolação, não volte atrás, não corra para buscar alguma coisa, vai e fuja. Tudo bem que alguns teólogos aqui entendem que ele está se referindo, na verdade, ao imperador romano, ao general romano Tito, que ele invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo e destruiu tudo. Então eles acabam olhando como se fosse uma profecia falando onde o templo foi destruído, por isso que não teria pedra sobre pedra. Então ele fala, isso aqui é lá atrás. Só que não é só lá atrás. A profecia ela tem essa dimensão dupla. Ela é tanto para ali aquilo que vai acontecer, mas também extrapola para algo que vai vir na frente. Por exemplo, quando você vê textos como alguns textos que falam do querubim, que nós damos o nome de Lúcifer, que é Satanás. Quando o texto em Ezequiel 28 e Isaías 14, os dois textos que falam sobre o diabo antes da queda, né, falam em forma como se fosse falando para um rei, o rei de Tiro e o rei de Sidom. Né? E ele começa falando de um rei, e na verdade era um rei. Ele começa falando de um rei que existiu. Só que tem um momento da profecia onde extrapola o rei. Não é mais do rei que ele está falando, porque ele fala assim, você estava no Éden, você andava entre as pedras afogueadas.
Quer dizer, nenhum rei estava no Éden. O Éden é lá na criação. Então nós entendemos que a profecia ela tem essa dimensão local, mas no discorrer dela, ela aponta para uma outra projeta. pessoa. Mesma coisa de Cristo, em Isaías. A virgem conceberá e dará luz a uma criança. Isaías, ele está onde a sua esposa ela dá um filho, era uma donzela, e ela dá um filho. Só que extrapola a Isaías, porque ele fala assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Já extrapolou o filho de Isaías, não é mais ele. Então essa profecia, tá vendo, tem uma visão local ali para aquilo que está acontecendo, mas extrapolou, porque o personagem não é aquele, a gente sabe. E quem era o filho dele? De Isaías. Um dos filhos dele? Eu preciso voltar lá com o texto para você, para a gente ver, de Isaías 7 e 9, né, que ele vai ter essa... Eu não vou saber aqui de cor, mas quer ver? Deixa eu correr ali para você. Isaías, por exemplo, 7, ele vai... 7:14, ele vai dizer assim, portanto o Senhor mesmo dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Como é que a gente sabe que esse vai além do filho de Isaías? Porque quando Jesus Primeiro que nasce... a mulher dele não era virgem, né? Não era virgem, mas aqui virgem pode ser donzela. A mesma palavra. Mas lá em Mateus, ele referencia esse texto. Quando para o nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel visita Maria. E fala assim, Maria, você vai ter um filho. E ele será o poder do Altíssimo te encobrirá. Né? Ele cita esse texto, e o seu nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então, porque a gente tem o texto em Mateus, a gente sabe que esse texto não está falando só do filho de Isaías, mas está falando do Messias que viria. E depois lá no 9, lá na frente, ele vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso extrapola a qualquer criança que não seja Jesus. Então, uma profecia muito local, que começa a falar, a donzela vai ter um filho, e aqui no contexto você vê que era mesmo um dos filhos de Isaías, mas ele projeta para o Messias que virá, porque o próprio texto de Mateus cita esse texto no nascimento, na concepção ali de Maria. Então, quando você volta para Mateus 24, ele fala a abominação da desolação. Quando você vê, então a profecia ela fala de um pequeno chifre, que não era só Tito aqui que ia destruir Jerusalém, mas ele aponta para um outro personagem. Por quê? Porque Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, olha só o que diz, que interessante. 2 Tessalonicenses 2, esse texto é crucial para a gente entender esse final dos tempos, porque 1 Tessalonicenses, Paulo escreve falando do arrebatamento. A igreja, então, era uma carta de conforto. Só que a igreja achava que esse momento já estava acontecendo ali. E aí ele escreve uma segunda carta para corrigir a igreja. Então, a 1 Tessalonicenses, conforto, a segunda, correção. Ele vai falar assim, gente, isso não está acontecendo não. Deixa eu te explicar o que precisa acontecer antes da segunda vinda. Aí ele começa no capítulo 2, ele fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, e a nossa reunião com ele, tá vendo? É o mesmo evento, ó, a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, o arrebatamento. O que diz respeito a esse evento, pedimos que você não se deixe demover facilmente de seu modo de pensar, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Que era o que eles tinham pensado. O dia do Senhor já chegou. Ele falou, não, ainda não. Agora ele vai falar assim, ó, ninguém te engane. Ele vai falar assim, de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O dia do Senhor. O dia que ele vai vir a esse mundo e nossa reunião com ele. O arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha, em primeiro lugar, a apostasia, as pessoas abandonando a sua fé. É aquela pessoa que estava na igreja, que se dizia crente, mas não era crente, certo? Que ia falar, eu aceitei Jesus, mas não teve mudança de vida. Esse cara vai começar a largar a fé, não quero mais saber disso. A apostasia, em primeiro lugar, apostasia, e segundo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário
de Deus. Ele fala que vem um homem antes da vinda de Jesus, vai aparecer um homem da iniquidade, que Jesus chama de abominação da desolação, falando de Daniel, que Daniel vê um pequeno chifre, que é um rei, que ele explica, é um rei que vai chegar, vai falar blasfêmias contra Deus, e Paulo fala assim, ele vai aparecer antes da segunda vinda. Então eu tenho tudo isso acontecendo. Então, voltando aqui para Mateus 24, ele fala assim... Que lá em Apocalipse vai falar que é o anticristo. Que é o anticristo, exatamente. Porque esse monstro que Daniel viu lá aparece de novo no Apocalipse capítulo 13. Ele vê o mesmo monstro, com as mesmas cabeças, com os mesmos chifres. E a Bíblia fala que o dragão, que é Satanás, deu poder a essa besta que emerge do mar, que é o anticristo. E depois a gente sabe que é o anticristo, porque o próprio Apocalipse fala que é o anticristo. E uma outra besta no Apocalipse 14, que é o falso profeta. É o marketing. O anticristo ele vai ter um João Batista. Vai ter alguém que vai abrir o caminho para ele. Ele é um líder político e vai ter um líder religioso que vai abrir o caminho para ele. Vai até fazer uma pequena imagem dele e obrigar que as pessoas o adorem. E quem não o adorar e quem não tiver a marca da besta, tiver a marca do anticristo, não pode comprar, não pode vender. E, consequentemente, vai ser perseguido. Não é? Então você tem tudo isso acontecendo. Esse homem da iniquidade, essa abominação da desolação, ele tem que aparecer antes da volta de Cristo. Então Jesus está falando, olha, vai vir o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, é o começo. O evangelho vai ser pregado a todas as nações, agora vem o fim. E qual é o fim? Quando você vê esse cara aparecer, nós começamos o fim. Aí ele vai começar a descrever, olha só que interessante, Deise, ele fala assim... Então ele não apareceu ainda. Não, publicamente ainda não apareceu. Nós não temos ainda esse líder aparecendo. E vai ser... Mas o espírito dele paira. Não. O espírito do anticristo, esse espírito desse mundo, está aí desde o primeiro século. Os imperadores romanos já viviam nesse espírito do anticristo. Ele está aí, é o sistema desse mundo. Mas um dia ele aparece e vai enganar as nações. Diz aqui que, se possível, olha o que o texto diz assim, se possível ele vai tentar enganar até os próprios eleitos. Até o próprio povo de Deus, porque ele vai fazer sinais e maravilhas deles. E as pessoas vão ficar surpreendidas, vão se maravilhar. Vão achar que é Jesus mesmo. Vão achar que é Jesus, vão achar que ele é o Salvador. E agora, olha só que interessante, porque para ele ser visto como o Salvador, o que tem que estar acontecendo para que as pessoas vejam ele como Salvador? Precisa estar numa situação de caos, para que apareça alguém para dar a solução e ser adorado como aquele que veio dar as respostas que nós precisamos, aquele que veio solucionar os nossos problemas. O mundo ele tem que estar indo para um caos. E aí quando a gente olha para a situação de hoje, a gente começa a entender. E aí fala assim, olha, vamos orar para que tudo mude, tudo fique bem. Ok, vamos orar para que tudo mude e fique bem, mas a escatologia, a profecia bíblica fala que as coisas vão para o buraco. Porque precisa ter um caos econômico, um caos político, para que essa pessoa surja como Salvador. E Daniel fala assim que ele vai fazer acordos de paz, o que nos mostra que vai ter um caos político. Então ele vai fazer um acordo de paz. E depois o Apocalipse 13 fala que ele institui uma marca que ninguém compra nem vende, o que nos dá a ideia de algo econômico, porque é comercial, ninguém compra nem vende. Então existe, parece, um caos econômico e um caos político. E ele surge como dando a solução para esse caos político e esse caos econômico. E as pessoas vão aplaudi-lo. E ele vai fazer maravilhas, até, se possível, enganar os eleitos. E eu falo para você, existem muitas pessoas que vão ser facinho de ser enganadas por ele. Facinho. E eu faço até uma crítica aqui, porque quando o Papa Francisco assumiu o seu pontificado, vários anos atrás, muitos cristãos evangélicos ficaram felizes. Não, esse Papa é bonzinho. Todo mundo achava esse Papa é maravilhoso. É um idólatra. Ele profere mentiras, engana os católicos desse mundo inteiro, levando eles a adorarem uma imagem. E evangélicos falando que ele era bonzinho, que era joia. Olha como são facilmente enganadas. Agora esse cara vai surgir. E aí Jesus ainda continua. Então, ele fica atento com isso, a aparição dessa pessoa. Daí ele fala o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que é esse período chamado a Grande Tribulação, onde o anticristo vai aparecer, vai enganar as nações, vai se mostrar como o personagem salvador do mundo. Ele diz o seguinte, e aqui é o finalzinho: logo em seguida,
a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Haverá cataclismas, né, nesse universo todo. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Uma referência a Jesus. Daniel fala que chama ele de Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Olha só, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com grande glória. E ele enviará seus anjos, olha só, com grande som de trombeta e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade a outra. É o arrebatamento, percebe? É o arrebatamento. Ele toca a trombeta, traz os seus escolhidos. Quando que ele faz isso? Quando ele apareceu, o sinal do Filho do Homem. É a segunda vinda e o arrebatamento junto. Quer dizer, não tem como ficar para trás. O arrebatamento parcial, nessa descrição de Jesus, em nenhum desses momentos você vê o arrebatamento. Aqui você vê o arrebatamento na segunda vinda. Então é um evento só, então não tem como ficar para trás. Não é? Jesus ele volta e já reúne os seus. Não é? E aqui o interessante é que diz assim que todos os homens o verão. O arrebatamento parcial que a gente está conversando, eles Nem dizem todo que mundo vai ver. que é secreto, só a igreja vai ver. Entendi. E aí Mas não, aqui, né? aqui não diz não existe um arrebatamento secreto aqui, na descrição de Jesus. Fala, né? Todo Aqui fala assim, todo olho verá. e todo joelho se dobrará. Se dobrará. Eles lamentarão, os líderes se lamentarão, porque agora o Cordeiro de Deus era a sua primeira vinda. Na sua segunda vinda ele vem rugindo como leão. Agora não é mais salvação. Agora não tem salvação mais. Agora é hora do casamento. Ele vai casar com a sua noiva e ele vai punir os homens, porque os homens andaram nos seus pecados, não se arrependeram dos seus pecados, falaram suas blasfêmias, se levantaram contra a igreja e contra ele, porque atacaram a igreja e atacaram o próprio Cristo. Não é? E agora eles vão acertar as contas com o Cordeiro de Deus. Por isso que eles vão lamentar. Não é? E aí Jesus, então, ele faz esse trilho para nós entendermos. É claro que aqui, as pessoas que entendem o arrebatamento parcial, elas vão usar esse mesmo texto aqui, quando Jesus fala assim, olha, os dias do fim serão como os dias de Noé. Estarão 2 no campo, um será levado e um ficará. Estarão 2 no moinho, uma ficará e outra será levada. Não é? Então, eles falam, tá vendo? Ó, vai estar 2 no campo, um será levado e outro ficará. Mas quem diz que esses 2 são cristãos de verdade? Certo? Mas tem a parábola das virgens, das 10 virgens, onde 5 são prudentes e vão para o casamento. As outras 5 são nécias e ficam para trás, tá vendo? Eles associam que a virgem ali é um sinônimo de cristão. Só que não é, porque no texto aqui de Mateus 25, quando fala das virgens, é muito curioso que no finalzinho, quando Jesus fala para 5 imprudentes, ele fala assim, eu não te conheço. Eu não vos conheço. Não é assim, olha, eu conhecia você, você era crente, mas você não vigiou e agora você dançou. Eu falo assim, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, no seu nome fizemos tantas coisas, expulsamos demônios, fizemos milagres. Ele falou assim, eu nunca te conheci. Nunca houve relacionamento entre o Senhor e eles. Não eram cristãos de verdade. Então, essas virgens que ficaram, elas não são um símbolo de cristãos. São símbolos de pessoas que estavam na igreja, mas não eram de fato nascidas de novo. E vão ficar para trás. Porque nos dias de Noé, o que tinha nos dias de Noé? Nos dias de Noé casavam e davam em casamento. Era um dia normal. Né? Jesus volta num dia normal. Num dia onde as pessoas não estarão esperando. Virá como ladrão. E Jesus fala, se você soubesse quando o ladrão iria vir, você se protegeria. Mas ele virá como ladrão. Quer dizer, quando você não vai estar esperando. Quem não vai estar esperando? O mundo. Nós sim, porque Paulo fala assim, o dia do Senhor não nos pegará. Nós que somos igreja, não vai nos pegar de surpresa. Porque nós estaremos aguardando esse dia. Mas o mundo sim, vai estar casando e dando em casamento. Só que nos dias de Noé eu tinha 2 grupos de pessoas, Daisy. Eu tinha a família de Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, e tinha o restante. A família de Noé foi preservada no barco, o restante foi levado pelas águas do dilúvio. E vai ser como nos dias de Noé, vai ter 2 grupos diferentes. Um grupo dos salvos, que vai ser arrebatado, e um grupo dos ímpios, que vai ser condenado. Então, todas essas parábolas que Jesus dá dos 2 servos, das 10 virgens, 5 e 5, dos 2 no campo, um será levado, outro será tomado, é referente a 2 grupos. Um grupo de crentes de verdade e um grupo de ímpios. E os ímpios, é claro, que não vão subir com ele. Então, essa ideia desse arrebatamento parcial, eu acho que, na verdade, traz até uma falta de esperança
e principalmente faz com que a pessoa ela tente ganhar o céu pelas suas obras. Então eu vou andar em santidade, porque senão não serei salvo. Lógico que você tem que andar em santidade, mas não para ser salvo. Você tem que andar em santidade porque assim o Senhor te ordenou. Você tem que andar em santidade por obediência, porque você o ama, você quer agradá-lo, mas não para ser salvo. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nada que nós possamos fazer se compara em eficácia ao sangue de Cristo. Você é salvo por causa de Jesus, não por aquilo que você faz. Essa atitude, a gente quer dizer assim que aquilo não foi suficiente, né? O que Cristo fez não foi suficiente, então eu preciso fazer. É isso mesmo. Parabéns, é isso mesmo. E eu acho que esse arrebatamento parcial, ele mexe com isso. Porque para eu subir com Cristo, eu preciso não pintar o cabelo, não cortar o cabelo, não jogar bola, não viver como o mundo. Então, é tão esquisito, né? Viver como o mundo. O que é viver como o mundo? O que é viver como o mundo? Se a gente vive no mundo. Se a gente vive no mundo, a gente trabalha, acorda, trabalha, paga as contas, viaja, faz as nossas... Tira o lixo de casa, limpa a casa. O mundo não faz isso? Exato. Lógico que faz. Então é tão esquisito. Mas eu costumo dizer que a gente caminha sobre a terra, mas vive no céu, né? Nós somos um povo entre duas pátrias. Nós nos sentimos brasileiros, mas falta alguma coisa. Fala, eu não sou daqui. Exato. Né? Então você tem aquela... Você se sente aqui, mas se sente deslocado. Você ama viver, é claro, mas anseia estar com Cristo, que é muito melhor. É um paradoxo, né? Nós estamos entre dois reinos, saindo de um reino das terras. É mais ou menos assim, eu consigo visualizar mais ou menos como se a gente fosse um bebê que nasceu num palácio, filho do rei, da rainha, mas a gente foi sequestrado quando bebê e criado por um morador lá embaixo da montanha, assim, na cidade. Sabe? Por um casal bem simplesinho, um morador. E a gente acreditou que a gente era filho daquele casal ali. E todos os dias a gente olhava para cima, via o castelo e sentia, né? A gente sabia que pertencia àquilo ali. Só que de tanto falarem que não, você pertence aqui, né? A gente foi crescendo, foi perdendo também essa memória. E você passou a acreditar que você pertence àquilo ali, pronto. É um engano muito grande. É mais ou menos assim. Né? É uma forma... É uma parábola, vamos dizer assim. Não é uma parábola. Você criou o seu exemplo. Mas eu acho que a gente não pertence aqui. Mas que ilustra bem, assim. Ilustra bem. Né? E nós não pertencemos aqui. Exato. E a gente achar que nosso lugar é aqui, mas a nossa alma anseia pelo Deus vivo. E anseia por estar com Ele. E se a gente tivesse apenas uma pequena ideia da alegria, da paz, que é estar com Cristo sem essa corrupção, sem essa natureza pecaminosa nossa, a gente ia largar tudo. Igual o texto fala, o evangelho é como um homem que achou um tesouro naquele terreno. E ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele terreno. Mas a gente ainda se vislumbra, Deise, com as coisas desse mundo. Total. A gente ainda sente felicidade com as coisas desse mundo. E cá entre nós, muita coisa deixa a gente feliz aqui. Claro. Né? Quem vai aqui para a praia de Balneário Camboriú não fica feliz, né? No sol, pegando... Mas essas coisas são coisas boas, mas são efêmeras, né? Absolutamente incomparáveis com aquilo que Deus tem. O Spurgeon vem falar, né? Que nada se compara à plenitude que tem em Cristo Jesus. Né? E um dia nós vamos experimentar isso. A segunda vinda, quando a trombeta tocar, todos nós já estaremos preparados, porque é a bodas do Cordeiro. Então o crente de verdade, ele vai estar preparado. A noiva vai estar com suas vestes brancas. E quando ele tocar a trombeta, eu fico imaginando que nós fomos transformados. É uma alegria, Deise, que nós não temos como mensurar e comparar. Não tem vai mesmo. ser algo que a gente vai ficar de boca aberta. As pessoas às vezes pensam no céu e elas criam uma imagem assim que é muito chata, sabe? Elas acham que elas vão virar um anjinho, vão ficar numa nuvem tocando uma harpinha para toda a eternidade. Que céu mais chato é esse, certo? Pois é, horrível, mais monótono. Mais monótono, uma coisa chata. Eu já vi pessoas falando assim, não, eu prefiro ir pro inferno que lá tem churrasco. Tá vendo? É o dele, né? A carne dele queimando. Mas enfim, não, mas é verdade, eles associam o inferno como uma rave, né? Vou lá que é legal. A carne dele queimando. No fogo do inferno. E é assim, eles têm essas imagens que são absolutamente distorcidas. O céu, a Bíblia, é muito legal que a Bíblia descreve como uma cidade. Não é? A nova Jerusalém que vem
é uma cidade com portões. Aham. E eu fico imaginando que uma cidade tem muita coisa para se fazer. Você não vai ficar em cima de uma nuvem tocando uma harpa. Não é? Né? Tem muita coisa para fazer, uma eternidade pela frente. Mas só aí, é porque a gente também é muito ativista, a gente sempre quer fazer alguma coisa. Parece que a gente não consegue sentar e ficar quieto. Sempre tem que fazer alguma coisa. Por isso a gente até justifica uma cidade para fazer alguma coisa, porque eu preciso fazer alguma coisa. Mas só o fato, eu acho que de você ser transformado e não ter mais a natureza pecaminosa e contemplar Deus como Ele é, e ter essa comunhão com Ele sem o pecado, eu acho que só essa alegria e essa paz vai ser tão grande que só isso já basta. A eternidade você ficar desfrutando da presença dele, sem esse negócio do pecado, porque nós sentimos a presença dele hoje, sentimos, mas isso é 1 milímetro, isso não é nada do que vai ser, porque ainda tem essa questão do pecado entre nós. Claro. Não tem jeito, isso precisa ser tirado, e quando for tirado, na glorificação, aí sim nós vamos ter essa plenitude, né, como o Spurgeon disse, e aí é incomparável. Só que a gente aqui tô tentando só descrever o doce para você precisa experimentar, né? E a gente não tem como falar, olha, é uma delícia, ele tem aquele saborzinho assim, não tem como falar isso. Você vai só ficar imaginando. É igual você imagina contar pra uma pessoa que nunca comeu uma fruta, né? Por exemplo, nunca não comi tem como. cupuaçu. Como é que é? Parece com Não tem maracujá. jeito. Você vai ter que experimentar, não é? E quando você experimenta, eu creio que vai ser algo que a gente vai chegar e falar assim, eu largaria tudo mesmo por isso. Não. Isso... tudo que eu vivi, todas as minhas riquezas, alegrias, minha família, tudo, nada se compara a estar olhando para os olhos do Cordeiro de Deus. Nós vamos ficar de boca aberta, não vou usar palavras encantados, assim parece que é esquisito, mas nós vamos ficar completamente encantados com o seu olhar. Tem um louvor, né, que fala, né? Tem olhos de fogo. E assim... E é muito interessante que esse texto de Apocalipse, né, Apocalipse 1... Ele fala, né, que ele vem com... João, ele tem essa visão, e ele fala assim, e quando eu olhei para ver, Jesus chama, ele fala, João, e ele fala assim, eu me virei para ver quem falava comigo, e aí ele vai ver Jesus, e ele descreve Jesus para nós, e aí essa descrição, seus cabelos brancos como a lã, seu rosto é resplandecente como o sol de meio-dia, seus olhos como fogo, ele veste umas vestes brancas. E um cinto de ouro dourado no seu peito, né? Os seus pés são reluzentes como latão na sua fornalha, né? E a sua voz como um trovão. Você fala assim, meu, que coisa. Você tenta imaginar, tenta imaginar, mas eu acho assim, quando você... e na coxa dele, né? Aí depois, sobre a coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no seu manto, mas assim, você pode até tentar imaginar, mas quando você chegar lá, e você olhar os seus olhos e sentir o seu amor, deve ser um negócio, deve ser assim, um encontro incomparável. Eu acho que nós não, nessa terra, nós não vamos experimentar um sentimento comparado com aquilo que nós vamos ter lá. Acho que não existe. Não tem existe. Como. Nem abraçar o teu primeiro filho, ou abraçar o teu amor que você não vê há anos. Nada disso vai se comparar com você estar face a face com Cristo e falar, Senhor, muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário por mim, para me dar a vida eterna. E vai ser uma vida de contemplação só aí. Contemplação. Não sei se você já foi para algum lugar de tirar o fôlego. Já foi? Já. Aí você para lá, você não quer falar nada, na verdade? Você só quer ficar ali, ó. Falta palavras. É mesmo. Você fala assim, se eu fosse um maior poeta, ainda ia me faltar palavras. Com certeza. E diante do Cordeiro, eu acho que vai ser mais ou menos assim. Apesar que a Bíblia fala assim, né? Que aí todo o joelho vai se dobrar e a gente vai ter um cântico. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, né? A ele pertence o domínio, a força, a glória, a majestade. E a gente vai só assim, louvando e adorando, porque é isso que vai surgir. A gente vai estar tão impactado com a presença maravilhosa dele, que a gente só vai se prostrar em adoração. Mas eu anseio para ver os seus olhos, ouvir a sua doce voz, que nos chamou, né, das trevas, finalmente ouvir essa voz. Esse louvor aí, meu Deus, ele mexe muito comigo, é bem impactante, assim. Nossa, porque ele já vai dando um pequeno saboreio porque daquilo você imagina, que virá. né, e é muito, e parece que Cristo mesmo vem, assim, é muito forte. E por isso a gente almeja muito esse dia, a gente espera o arrebatamento, que seria esse próximo evento, não é? E a gente ora, peça Deus... Maranata, a gente canta, né? Ora, esse louvor vem, fala, Senhor né? Jesus, né? Ora, a palavra
palavra Eu aramaica, coloquei né? as minhas vestes brancas, né? Tá vendo? A noiva, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando Estou só te para esperando. dançar. Essa ideia poética, né? Do Aham. casamento, né? Tá vendo? Exato. Nós já estamos prontos, estou só te esperando. Na verdade, assim, é que é uma forma mais poética de falar, mas a igreja está se preparando ainda, né? Exato. A noiva está se preparando. O Senhor está santificando, o Senhor está trazendo as pessoas dele para agregar nessa igreja, nessa noiva, quando ela estiver pronta. Quando todos aqueles que a quem ele escolheu antes da fundação do mundo estiverem nessa noiva, aí é hora de ele vir buscar. Aí sim estamos prontos para dançar. Né? E aí vamos estar clamando até agora, Maranata, vem Senhor Jesus. E quando ele vier, estaremos para sempre com eles. Mas ninguém, Deise, vai ser deixado para trás. E esse é um dos pontos que eu quero afirmar contra esse arrebatamento parcial. Ninguém ficará para trás. Não é a minha obra que vai fazer eu subir. É a obra que Cristo fez da cruz que vai fazer eu subir. É Ele, não sou eu. É a sua obediência, a sua obra, a sua vida e não a minha. Porque se fosse depender da minha vida, das minhas obras... Ninguém seria salvo, né? Vamos seria combinar. salvo. Ninguém seria salvo. A lei condenou a gente. Claro. A lei falou assim, você é um pecador, porque você quebrou a lei. Quem quebra um mandamento, quebra todos eles. Diz Tiago, são 613 mandamentos. Você quebrou um, quebra todos. A lei mostra que você é um pecador. Sabe o que acontece? Você está condenado. Agora vem o noivo, pela sua noiva. Não, e assim, ó, e falando de pecado, né? O cristão, ele tem uma ideia... Principalmente, eu vou falar do cristão, né? Porque a gente acha que acontece só lá fora isso. Mas o cristão, ele tem uma ideia do pecadão e do pecadinho, né? Que o pecado, né? Tipo assim, a adultério é pecado, roubar é pecado, pornografia é pecado, né? Droga é pecado. Mas ele não faz ideia de que aquela mentirinha é pecado, corrupção é pecado. O pior, lamentação, murmúrio, queixa. É tão pecado quanto adultério, quanto pornografia. Você vê como nós estamos condenados, né? Olhando assim. Condenado. Quem que não fala assim, meu Deus, que calor hoje? Verdade. Acabou. Verdade. Já está condenado. Somos culpados. Somos culpados. Né? O problema é que essa questão do pecadinho e pecadão, vamos dizer assim, as pessoas elas acham que tem coisas que tudo bem. Tem coisas que não. Deus me livre. Entendeu? Só que assim, ó, as consequências do pecado, tanto quando eu me queixo, quando eu reclamo de alguma coisa, quando eu murmuro de alguma coisa, é a mesma. As consequências são as mesmas de se eu roubar, se eu matar, se eu... As mesmas. Você quebrou nos a lei. Separa de Deus, nos afasta do Espírito Santo, abre portas para outros pecados. É isso mesmo. Dá legalidade para o diabo. Então, assim, As mesmas. A gente precisa entender que o pecado é essa quebra da lei, o pecado é a transgressão da lei, e o justo juiz ele não vai deixar passar em branco, independente se na nossa cabeça é pequeno ou não. Exato. Tanto que a gente, às vezes, vai... Exatamente, independente da nossa cabeça. Porque isso é um julgamento nosso. Isso é um julgamento nosso, mas nós não somos o juiz. Você que é pequeno, você que é grande. Não somos nós que determinamos o que é pequeno e o que é grande. Né? É o juiz. Exato. E a sua lei, ele vai falar assim, isso aqui é errado tanto quanto isso. Então, assim, você vai ver, às vezes, as pessoas dando alguns discursos. Eu já vi várias vezes pessoas entrando, às vezes, no trem, entrando no ônibus, elas falam assim, eu poderia estar roubando ou matando, mas eu não estou fazendo isso, eu estou aqui vendendo tal coisa. Exato, eu já vi também. Por quê? Porque o que ela acha que é horrível é roubar e matar. Exato. E é horrível. Mas tá vendo a teologia dela? É. A teologia que a gente chama de amartiologia, a doutrina do pecado, para ela, esses são os... Tá vendo que todo mundo faz teologia, tá vendo? Todo mundo faz todo teologia. mundo, ela acha que roubar e matar é o cúmulo, o ápice do pecado e do erro. E talvez o que fosse algo que pudesse ser sem tanta importância, ela vai falar. Ela não está falando ali. Mas se você perguntar, ela vai dizer, o que não tem importância? Você acha que Deus nem se importa? Acho que Deus não se importa, ela vai tentar justificar o seu pecado. Mas ela tem esse critério do que é maior e do que é menor. Não é? E cristão também tem. E o problema é que o pecado, de qualquer um desses, é um só. Por isso que tem a quebra da lei. É a desobediência. É a quebra da lei. Quebra da lei, desobediência. Quebrou a lei, precisa pagar. Não é? Então, tá desobedecendo igual. Desde a nossa infância. Porque Cristo reclamava? Cristo ficava se queixando? Não. Então pronto. Ele é santo, nunca pecou, né? Nunca houve nada de errado com ele. O santo Cordeiro de Deus. Mas nós, então assim, se for pelas nossas obras,
não há esperança para nenhum de nós. Não para nenhum de nós. Mas aí, porque Cristo, por isso que ele se fez homem, viu, Deise? Essa é uma das razões porque ele teve que encarnar. Por que Jesus teve que se fez homem, né? Ele não poderia ter vindo só como Deus e acabado com tudo isso, né? Ele precisava nos representar. O homem pecou, o homem tem que pagar. Um homem pecou e todos nós dançamos, certo? Adão. Agora, um homem veio e resolveu a questão. Então, homem pecou, o homem tem que pagar, o homem veio e pagou. Então agora, nós que estamos nele, nós estamos pagos, porque ele nos representa. Então essa representação, e não é só a sua morte, não, a sua vida também. Porque tudo que ele fez em vida, ele cumpriu a lei, cada centímetro, cada vírgula da lei, ele cumpriu. E isso agora também é creditado e imputado a nós. Então, se é exigido que a gente obedecesse a lei, eu em Cristo obedeci toda a lei. Porque Cristo, ele é o meu representante. E eu estou nele. Então, toda a expectativa de eu obedecer a lei, eu estou coberto por Cristo, então estou garantido nele. Tá vendo? Não é a minha obra, é a obra dele. É a obra dele. É o que ele obedeceu, o que ele fez, até a morte e morte de cruz. Por isso que eu estou completamente revestido, seguro em Cristo Jesus. Não em mim mesmo. Por isso que eu não fico para trás, por isso que eu não tenho nada do que fazer. A santidade, a obediência é um resultado da conversão, do novo nascimento. É algo que eu faço na minha nova criatura. Eu sou uma nova criatura e eu tenho um novo proceder agora, andar em santidade. E se eu pecar, eu corro para a cruz arrependido. Se eu errar, eu tenho um advogado que vai me socorrer. E eu não vivo mais em pecado, porque eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. E ele agora vai me conduzir nos caminhos de Cristo. Então eu não tenho uma prática de pecado, eu tenho uma nova vida como sinal da minha conversão. Então a noiva ela vai andar assim, até que todos sejam agregados e o noivo volte para nos buscar. Ninguém ficará para trás por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é um dos pontos, tá? De escatologia. Um dos pontos. Um dos pontos. Meu Deus. Não, mas sabe que eu não quis te interromper, mas quando você estava contando aí da vinda do anticristo, que vem através de um governante, né, e tal, isso aí, sempre que eu leio isso, me lembra muito o filme do Rei Leão. Você já viu o filme do Rei Leão? Vi o desenho. É o desenho, o desenho do Rei Leão, que fizeram um filme, né, do desenho. Então, que o tio lá dele, o Scar, ele gera todo aquele caos, né? E para depois ele ser o rei, para ele chegar e falar assim, agora que o caos que ele mesmo gerou, mas sem ninguém saber, né? Tipo, existe um caos. Aí ele aparece como o rei para resolver todo aquele caos. Mas não é a mesma coisa? Pra você ter uma ideia, Daniel, ele fala assim... Esse filme do Rei Leão, ele ilustra muito bem isso, assim. E a gente, tá vendo? Nós somos indesculpáveis. Não tem como falar assim, Sim. Não sei. Cara, até o mundo tá gritando, esse sistema tá mostrando quem eles são. Não, e você vê hoje na política do mundo inteiro, não tô falando só do Brasil, a gente vê muito isso, né? De governos que parece que tem intencionalmente querendo levar o caos... né? Você entende que a mentalidade deles é levar o caos, todas as coisas começam a fazer sentido das coisas que eles fazem. Tá vendo? É a mesma linha, né? Na verdade, assim, eu fico pensando, Satanás, ele age da mesma forma. Agiu com Adão e Eva, tentou Jesus da mesma forma. Com Adão e Eva ele conseguiu, com Jesus ele dançou. E ele nos tenta da mesma forma. Ele conhece o ser humano como nós somos feitos. E parece que vai sempre nas mesmas estratégias, as mesmas coisas. E é verdade, a estratégia dele nunca muda. Esses sistemas, porque ele sabe quais são os nossos pontos fracos e vai direto ali. E esses sistemas também... Nossa natureza pecaminosa, né? Ele só vai dar um empurrãozinho aí na nossa natureza. Não vai deixar de ser pecador, então a estratégia não precisa mudar. É isso aí. Ele sabe onde agir. Né? E esses sistemas, eles parece que fazem da mesma forma, né? Tanto que Daniel, ele fala assim, quando ele está falando do pequeno chifre, ele fala assim, esse pequeno chifre, ele vai fazer um acordo de paz de 1 semana. E 1 semana, na profecia de Daniel, significa 7 anos. Eu não posso entrar aqui em detalhes, mas significam 7 anos. E ele fala assim, que esse acordo ele vai fazer por 7 anos, só que no meio da semana, quer dizer, 3 anos e meio, ele quebra esse acordo. Então ele faz um acordo de paz
por isso tem que estar o caos político, só que vai durar 3 anos e meio só. No meio do mandato dele aí, ele vai se revelar quem ele é. E aí ele quebra esse pacto de paz que faz, e aí ele faz o caos. Aí vira o caos. Uau. Ele preparou a situação e Pra agora gerar, ele quebra. porque o intuito é gerar o caos. É gerar o caos. Né? Então, agora, esses dias eu estava conversando com meu marido, que ele acompanha um pouco da política, da economia, né? Sem querer falar da política, mas não tem como, porque a gente vive ela, né? Mas só para gerar mais polêmica, assim, que eu adoro polêmica. E daí tem um economista que é muito bom, que é o Uric. Não sei se você já ouviu falar. Não. E o Uric estava contando que viu uma entrevista do atual presidente do Brasil. E ele falando, meu Deus do céu, ele falando assim que a economia e a política da Argentina é invejável. Ah, eu vi isso aí. Você ouviu? Eu vi. Quer dizer, se a Estava- pessoa não estava estiver indo muito comprometida bem, com o caos, ela jamais vai falar um absurdo desse, gente, pelo amor de Deus. Deu a ideia Acho que que estava nem tudo quem, muito bom lá. acho que nem quem votou nele acredita nisso. É. Não tem como. É só olhar pra lá. Pega um avião, por favor. É verdade. Se você tem dúvida, Verdade. pega um aviãozinho e vai lá. É. Vai lá ver. Quando eu vi aquilo, eu também parece que a gente chega a ser até infantil, né? Você fala assim, ué, que mundo Sim, é que meu ele está marido disse vivendo, né? que o Uri contou que parece que ele meio que ele falou sem convicção, sabe? Claro. É. E eu acho que os próprios Mas eu digo assim, aí o meu argentinos marido... ficaram assim. Sim, aí meu marido falou assim, tipo, mas não, antigamente eles escondiam isso. Aham. Mas agora não estão fazendo nem questão de esconder. Quer dizer, tá comprometido com o caos mesmo. Comprometido em gerar o caos. Personagem, ele vai aparecer como salvador do mundo, da pátria, vamos dizer assim, né? E é muito curioso que... E muitas pessoas já acreditam que é, né? E muitos vão acreditar nele o também. Scar é o Salvador. Isso aí. Tá vendo? Scar. Aí eles vão acreditar. Então você tem toda um caminho pela frente que não é, não queremos ser pessimista, não é? Mas é profecias bíblicas que as coisas vão ficar pior. Uhum. E para a igreja vai piorar ainda mais. Não se assuste de igrejas começarem a ser taxadas, daqui a pouco fechadas, de cristãos. Eu estava vendo uma imagem, isso está na internet, tinha uma mulher no Reino Unido e ela parou em frente a uma clínica de aborto. Ficou parada lá. Não fez nada, ficou parada olhando para a clínica de aborto. Chegou uma polícia, alguém acho que denunciou, falou que tinha uma mulher ali na frente, ela chegou, a polícia chegou e perguntou: o que você está fazendo aqui? Falou assim: eu estou parada aqui, estou aqui. O guarda perguntou: você está orando? Daí ela falou assim: na minha mente estou. E ele prendeu ela. Está na internet, está lá no Reino Unido. E ele prendeu ela no artigo, sei lá do que artigo que era. Vão inventar 1 milhão, né? Para inventar artigo é Diante fácil, né? de uma clínica de aborto, né? Quer dizer, ela foi presa porque ela estava orando na sua mente, em frente ao lugar. Olha, bom, tudo bem, às vezes a internet deu só um lado do negócio, né? Mas aquilo me chocou muito, porque eu falei, olha, isso é perseguição já declarada. Claro, não é? É o que eu falei, eles não estão fazendo questão mais nem de esconder. O negócio vai ficando apertado. Então, assim, a igreja hoje, no movimento político que nós estamos tendo, ela está querendo uma outra situação e orando. E eu acho que tem que orar e tem que fazer mesmo. Só que não é para lá que nós estamos indo. O cenário escatológico é outro. Não, sabe, você vai fazer uma teologia pessimista. Não é, mas isso foi revelado para nós. Então não adianta a gente querer um país... Não, o meu otimismo como fica os Estados Unidos, que o Filho de nunca vamos Deus ser. virá como nós estamos vendo e ouvindo, mas não sofrerá. Eu fico aí. Só nós não vamos sofrer, Deise, a ira do Cordeiro, porque essa não pode, porque nós somos a sua noiva. Sim. Vamos ser guardados, como o texto diz, né? Exatamente. Agora, da ira do anticristo, a Bíblia diz que vai ser permitido que ele toque em nós e muitos de nós vamos sofrer. Tem jeito. Essa é a nossa história. Né? Tertuliano, ele vai dizer, um dos pais da igreja, ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Vai sempre ter perseguição para o nosso lado. Porque no final dos tempos, também, né? o Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vem rugindo. E aí ele é a nossa salvação. Isso, até me arrepia. Ele é a nossa salvação. Então, assim, o caos vai estar instaurado, vai ter perseguição contra nós, só que o Salvador vai vir. E ele vem com todos os seus anjos em glória. E aí acabou essa palhaçada. Esse anticristo, esse falso profeta, o dragão, todos eles vão lidar com o cordeiro, com o leão que ruge, o leão da tribo de Judá. E aí para eles não tem jeito, porque só a sua palavra, o texto de Apocalipse fala que, trovão, que né? fala que
o anticristo ele será derrotado pelo sopro da sua boca. Meu Deus. Quer Você imagina que o sol vai correr? Certo? Então nós temos assim, a nossa esperança, por mais que as coisas vão... E eu tenho alertado, sabe, a nossa igreja local. Porque muita gente foi impactada, sabe, com essa situação política desse país. Sim, claro. E muita gente começou a sofrer. E eu tenho visto vídeos na internet, igrejas com bandeiras, igrejas orando sobre as bandeiras. Parece mais um culto ao Brasil do que um culto a Deus, desculpa falar. Mas assim, e muita gente ficou muito abalada com isso. E a gente tem que preparar a igreja para saber que nós vamos para a boca dos leões. Claro. Cara, não tem jeito. Não, e hoje eu estava conversando com uma amiga, nós também ficamos abalados, mas a gente não fica naquele lugar. Você não fica sem esperança. Exato. Você não fica desesperado. Exatamente. Você Você sai entristece, rapidamente. Exato. Né? Você fala assim, não queria Vive que fosse aquela isso, coisa ali ok. momentânea, você fala, opa, mas peraí. Exatamente, Né? Mas tem exatamente. pessoas que ficaram lá naquele lugar. Tem. E eu tive que, assim, nós tivemos que orar e conversar muito com algumas pessoas para falar assim, gente, esse não é o teu país, você é de passagem, tua pátria é o céu, olha mais para frente, mas não sei o quê. As coisas vão ficar piores. Não tem jeito. E se o mundo inteiro ficar comunista? Pode ser, a igreja vai ser perseguida. Não tem jeito, é o caos. O medo da minha mãe é esse, que o mundo inteiro vai ser comunista. Não sei se aqui nós estamos... também não sabemos. Mas é uma perseguição contra a igreja. É uma perseguição, um regime contra a igreja. E nós precisamos estar preparados para isso. A igreja, eu acho que hoje, ela não está preparada para isso. Ela quer ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Aí quando alguém botar uma arma na tua cabeça e falar assim, você negue a Jesus, como faziam com a igreja primitiva, e os caras falam assim, olha, pode me matar, porque viver é Cristo e morrer é louco. É isso aí. O Inácio de Antioquia, um dos mártires da igreja, ele falava assim, olha, quando as feras destroçarem os meus membros, eu finalmente serei um discípulo de Cristo. Né? E eles deram a sua vida. E nossa igreja hoje não está preparada para isso. Não. Nós não queremos, tá mesmo, nós queremos andar de carro zero na beira da praia e achar que a bênção do Senhor está sobre nós. Cara, a igreja é outra coisa. A igreja não é desse mundo. A igreja, se nós estivermos, Deise, confortáveis nesse mundo, alguma coisa está errada. Esse mundo jaz no maligno. E nós somos da luz, não somos das trevas. As coisas não se encaixam. Nós vamos ter sempre desconforto aqui. Vamos ter sempre gente contrária, sempre gente querendo pegar e nos destruir. Óbvio. Jesus falou, eles vão matar vocês achando que estão fazendo algo para Deus. Nós não estamos no caminho. Exatamente. Se não há perseguição, se não há retaliação, se não há um desconforto, alguma coisa está errada, porque precisa ter esse confronto de trevas e luz. Então não adianta eu ficar sonhando com um Brasil próspero, com a gente andando nas melhores condições, o negócio vai entortar. E já está entortando. Nós tivemos aí 4 anos que eu creio que foram anos bons, não é? E a gente viu um outro lado do povo brasileiro, acho que despertou um outro lado legal. Mas acho que foi um soluço. E agora, nossa esperança está em Cristo. Nossos olhos estão no céu, na vinda do Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Que a gente nunca tire os olhos dele. Nunca tire dele. Nosso Messias é outro. Exatamente. Nosso capitão não é um capitão, é um general. É um general. Percebe? Assim. Por mais que eu tenha essa posição política, por mais que eu votei nele, por mais que eu gostei e gostaria que ele estivesse, mas ele não é a minha esperança. Claro. Ele nunca vai ser. Minha esperança é Jesus Cristo de Nazaré. E é nele que eu aguardo, e os meus olhos estão fixos nele, o autor e consumador da nossa fé. E se me apertarem, vão apertar. Eu queria só deixar um texto aqui, acho que eu tenho no meu coração isso para deixar para os teus ouvintes, e diz o seguinte em Apocalipse, quando está falando de escatologia, né? Em Apocalipse capítulo 13, quando ele está descrevendo essa besta que emerge do mar, que é o anticristo, e que vai perseguir a igreja, ele termina com essas palavras assim, olha só, Deise, ele termina assim: quem tem ouvidos ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada por causa da sua fé, pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É isso que é esperado de nós. Fidelidade e perseverança no meio do caos. Então, estou me preparando.
E a igreja precisa estar preparada. Não para ficar tudo bem, para ficar sob pressão. E nós precisamos preparar nosso coração. Estamos preparando para a segunda vinda. E faz parte da segunda vinda todo esse trilho. Precisamos nos preparar. É o que eu falo, que a gente precisa de recursos espirituais, né? A gente precisa ter lastro espiritual para viver isso. Dia a dia. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Bíblia, eu gosto da expressão joelho no chão, cara na Bíblia. Isso, joelho no chão, cara na Bíblia. Boa. Fica prostrado diante do Senhor. É isso mesmo. Porque é ali que a gente vai vencer essas dificuldades. Reservas espirituais. É isso aí. Porque quando vê uma crise dessa, a gente não desespera. Exatamente. Muita gente desespera porque não... Porque tirou os olhos dele. Tirou os olhos do Salvador. Botou os olhos no mundo. Exatamente. Na situação. situação. Então ficou sem chão. Agora, quando você tem uma base, que é Cristo, inabalável, aí você pode até falar assim... E a gente vê o tamanho dele, né? E aí tudo fica pequeno, né? Eu falo a verdade pra você, eu não estou temendo a atual situação política do Brasil. Mas nem eu. Não estou temendo. Eu sei acho que pelo contrário, eu acho que faz parte. Exatamente, estou aguardando. E é só a gente olhar para o mundo que você vai entender. Tá tudo certo, tá tudo alinhadinho. Parece que as peças estão se encaixando, né? Sim, de um jogo estratégico. Tudo alinhadinho. Que vai levar para um lugar que você fala assim, ai. Exatamente. Tudo bem, vamos lutar, né? A gente luta no voto, né? Na urna, a gente luta ali, a gente se posiciona, mas o quadro escatológico foi desenhado por Deus. E não adianta. Ele vai se cumprir. A gente queira ou não, goste ou não, vai se cumprir. E os nossos ouvintes que talvez não creem na segunda vinda de Jesus, crendo ou não crendo, Deise, Jesus vai voltar. Isso é independente da fé. Isso é uma profecia bíblica. Eu costumo dizer que a nossa ignorância não muda a realidade, né? É isso mesmo, exatamente. O fato de eu não gostar, não concordar, não saber... Não muda. Por exemplo, eu posso não acreditar na lei da gravidade, né? Posso achar que ela não existe, mas se eu pular da janela aqui, eu vou cair igual. Mesmo. É isso mesmo. Acreditando ou não nela, ela está sobre mim. E com Deus é a mesma coisa. Acreditando ou não, é isso que vai acontecer. E aí nós vamos preparar o nosso coração, preparar a nossa fé para dias de luta. Mas o Senhor é conosco. Amém. Deus, essa é a nossa vitória. A perseverança e a fidelidade. É incrível que ele não fala que a nossa vitória é ficar livre das mãos do anticristo. É fazer a sua vitória é a perseverança. E a fidelidade. Você vai morrer por ele? Então você vai morrer por ele. Não é uma mensagem muito de hoje. Palatável. É palatável para os dias de hoje, né? As pessoas querem ouvir sobre a sua vitória. Mas eu vou falar assim, que a sua vitória está a morrer na ponta da espada pelo Cordeiro de Deus. Pronto, esvaziei a igreja, mas é isso, o nosso compromisso. Mas o pastor da minha igreja, é a palavra de Deus. O pastor da minha igreja, ele fala muito isso, que hoje, né, as igrejas, elas tendem a pregar um evangelho diluído, né? Que é para isso, que é para ver se mantém os fiéis lá. Porque a verdade, ela é confrontativa mesmo, né? Ela mexe mesmo. A verdade é isso aí. Mas ela liberta, bom é isso. Graças a Deus. Dói, mas liberta. É isso mesmo. Então, que bom que hoje o senhor trouxe a palavra pura, sem ser diluída. Que é isso que a gente precisa. Amém. Amém. Doa quem doer. É isso mesmo. Não é? E como eu falei, adoro um confronto. Até já gerei uns aqui. Pastor, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nós não temos palavras para agradecer isso. Muito bom estar podendo conversar, tá? Ai, muito bom, muito bom. Venha mais vezes trazer a palavra pura, sem ser diluída, porque, como eu falei, dói, mas liberta. Amém. Né? É isso aí. Então, que a gente possa ficar com essa hoje, dormir com essa hoje, meditar nisso hoje e compartilhar, né? Porque precisa chegar aos 4 cantos da terra, isso, e é nosso papel isso. Boa noite para vocês, durmam com Deus e até o próximo podcast.